Olá, meus amigos, mais uma vez estou aqui para vos falar acerca das palavras de Deus. Eu que sou o Carlos Brito, pastor da Igreja dos Eleitos, e é um prazer enorme poder compartilhar convosco, com os ouvintes, a palavra que é eterna, que é pura e que é verdadeira. E hoje queria vos falar acerca dos dízimos e das ofertas alçadas. Este é um tema muito debatido e muito ensinado no meio evangélico. No entanto, ao longo de muitos anos eu tenho visto e ainda não encontrei, ninguém que falasse acerca desta matéria de uma forma correta. Na verdade, ninguém sabe, pelo menos eu ainda não encontrei, ninguém que soubesse o que é o dízimo e para que servia. E por isso hoje, de uma forma muito simples, eu quero compartilhar convosco acerca deste mistério e também de algo muito importante para as nossas vidas, que é o conhecimento da verdade. Então, pegando na Escritura, vamos ver o que é que Moisés diz acerca dos dízimos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 14, verso 22, diz assim: Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ti fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, o primeiro ponto a saber acerca desta matéria é que os dízimos é comida e bebida. Os dízimos era 10% tanto do gado como do produto do campo que se trazia à casa de Deus. Porque nós sabemos que Israel era constituído por 12 tribos, e uma das quais, chamada tribo de Levi, que é a tribo do sacerdócio, era a tribo que recebia das 11 tribos o dízimo. E através desses alimentos, eles exerciam o seu sacerdócio, apresentavam no altar os sacrifícios, as ofertas, e voltavam a devolver o povo para que comessem desses dízimos, para que comessem dessas ofertas e assim celebrassem a graça de Deus. Porque os dízimos, o objetivo dos dízimos, era, além de ser a herança de Levi, era a expiação dos pecados. Era para o sacerdócio levítico. Esse era o objetivo. Além de ser comida, era para exercer o sacerdócio. Podemos ver isso, por exemplo, em Números, no capítulo 18, aí a partir do verso 21, que Deus nos ensina, além de mostrar o que é os dízimos, para que é que servia os dízimos. Então, no capítulo 18, Números, capítulo 18, verso 21, diz o seguinte, o nosso Deus: Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas, administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Diz também no verso 26, Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu dele vos tenho dado em vossa herança, dele oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Contar-se-á a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. E assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Verso 32 diz: Pelo que não levareis sobre vós o pecado quando deles oferecerdes o melhor. Ora bem, o que é que nós acabamos de ler? É que Deus deu à tribo de Levi todos os dízimos. Porquê? Primeiro por herança, porque eles não tinham terras, eles não tinham rendimentos, eles não tinham herança
de ninguém. Eles viviam exclusivamente dos dízimos. E além disso, para que é que serviam os dízimos? Era para exercerem o seu sacerdócio. Dentro da tribo de Levi havia os sacerdotes. E destes dízimos, todos estes dízimos, a tribo de Levi dava a parte dos sacerdotes, que era uma oferta alçada chamada o dízimo dos dízimos. Ou seja, era 10% dos 10% que eles tinham recebido dos filhos de Israel. Então, primeiro ponto, o que é que nós vemos aqui? Primeiro é que o sacerdote, ou os sacerdotes, só tinham direito a 10% dos dízimos, não é todos os dízimos, como fazem agora nas igrejas, não é? Além de nascer dinheiro, ainda ficam com todos os dízimos. Não. Primeiramente, 10% dos 10% pertence ao sacerdote, chamada a oferta alçada, chamada, melhor, o dízimo dos dízimos. Aí eles apresentavam a sua oferta ao Senhor e era daí que eles comiam, não é? Então vemos aqui que os dízimos não passam de comida, de bebida, em que se usava para exercer o sacerdócio levítico para expiação de pecados, não é? Para isto que servem os dízimos. Que é os dízimos. Os dízimos nunca foram dinheiro, ouro, prata ou qualquer valor monetário. De maneira nenhuma. Estes dízimos sustentavam era o sacerdócio levítico, não é? E por isso que muita gente pega no livro de Malaquias e nem entende o que está a falar, porque diz que no capítulo 3, verso 8 ou verso 10, está a falar de dinheiro. De maneira nenhuma. Claro que não, porque nós já vimos que o dízimo são animais e são cereais, que são apresentados em altar para oferta e expiação dos pecados e então devolvidos ao povo para que todos comessem e bebessem, não é? Assim celebrassem a graça de Deus. E por isso Malaquias, ele não tem só o capítulo 3. O Malaquias também tem o capítulo 1 e o capítulo 2. E se nós olharmos para o capítulo 1, vamos descobrir o que é os dízimos, mais uma vez. E no capítulo 1, Deus, muito zangado, estava dizendo que ofereciam sobre o altar os dízimos que eram animais coxos, animais doentes, até animais roubados. Era assim que estavam honrando a Deus. E por isso Deus estava zangado com Israel, principalmente com a tribo de Levi, não é? Porque ofereciam ofertas imundas. E o dízimo teria que ser o melhor do gado, o melhor da eira, o melhor do grão, o melhor do azeite. E ele estava oferecendo só aquilo que não prestava. E por isso também vemos no capítulo 2 que Deus, falando contra os sacerdotes, ele dizia: vós corrompestes a aliança de Levi. Ora, qual é a aliança de Levi? É o que nós estamos a ver aqui em Números no capítulo 18. A aliança de Levi é que Deus deu todos os dízimos por herança para exercerem o seu sacerdócio juntamente com Arão, com os sacerdotes, né? E eles corromperam como? Dando animais roubados, coxos, doentes, não é? Pão imundo, pão bolorento, ofertas imundas que eles não queriam para eles e que então estavam dando a Deus, né? Era isto, é que é os dízimos. É isto exatamente o que é os dízimos. A casa do tesouro eram várias câmaras onde se metia os cereais, onde se metia os animais, onde se metia os primogênitos. Os meus amigos, se quiserem confirmar isso, basta que vocês podem ir, não é verdade? Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 10, no capítulo 13, lá vão descobrir o que é que colocavam na casa do tesouro. Não era ouro, não era prata, não era dinheiro, eram animais, eram cereais, eram coisas do campo. Era isso que era apresentado em oferta. E isto foi subsidiado-se enquanto existiu o ministério levítico. Mas chegando Cristo, acabou. Essas coisas acabaram. Por isso, por exemplo, a carta, para mim, a carta dos dízimos é a carta dos Hebreus. Vejam comigo o que é que Paulo diz aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 9. Vejam só, no capítulo 9, nós estamos a ver exatamente acerca dos dízimos. Vejam, falando aos Hebreus, porque ele não fala isso aos gentios, é um tema que nem interessa para os gentios, que isso foi para os judeus. Então, ele falando aos Hebreus, ele diz assim o seguinte: depois de ele apresentar desde o verso 1 até o verso 5 a disposição das coisas, né?
o que é que estava no primeiro véu, o que é que estava no segundo véu, o que é que se fazia lá. Ele diz assim a partir do verso 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então vejam, o que é que acontecia no tabernáculo? É que pelas ofertas alçadas, não é? Pelas ofertas oferecidas no altar, o sacerdote, ele expiava os pecados do povo. É isso que ele fazia. E por isso, nós lemos em Números, por exemplo, que quando o povo oferecia os dízimos aos levitas, eles ficavam livres do pecado. E então podiam-se chegar perto da tenda da congregação. E era exatamente como nós lemos no verso 32, no Números 18, que quando os levitas davam o dízimo dos dízimos aos sacerdotes, que os levitas também ficavam sem pecado. E todos os pecados, quer do povo, quer dos levitas, caíam sobre os sacerdotes. E os sacerdotes então faziam as suas ofertas, não é verdade, para ficarem livres dos pecados. E todos os pecados eram transportados pela porção que era dada ao sumo sacerdote, não é? O sumo sacerdote carregava os pecados do povo, dos levitas e dos sacerdotes, e uma vez por ano ele entrava com sangue do cordeiro no lugar santíssimo, então, para libertar de todos os pecados, tanto o povo, como os levitas, como o seu próprio pecado. Tudo isto representava o quê? Jesus Cristo. Foi Ele que entrou, na verdade, no lugar santíssimo, foi Ele que levou os nossos pecados, os carregou e nos levou de uma vez por todas de toda a maldição. Então, afinal, o que é o dízimo? Meu amigo, o dízimo é Jesus Cristo. Ele é que é o dízimo. É Ele que é a nossa oferta alçada que Deus nos deu para que por Ele nós fôssemos livres dos nossos pecados. Não dinheiro, não bens, nada disso. E por isso diz, vejam o que é que diz no verso 9, que é uma alegoria, ou seja, uma figura do tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares, em bebidas, em várias oblações e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário e havendo efetuado uma eterna redenção. Está aqui o dízimo. Eis aqui o dízimo, que entrou no lugar santíssimo e nos libertou de todos os nossos pecados. Mas o dízimo humano, o que é que a Bíblia diz? Que não passava de comida, que não passava de bebida, que servia somente para justificações, não é verdade? Expiação do pecado na carne, que só foram impostas até o tempo da correção. Quando é que é o tempo da correção? Foi quando Cristo veio. O Cristo, não é? O sumo sacerdote dos bens futuros. Então aqui está mostrando que o dízimo passou. O dízimo desapareceu em Cristo Jesus. Todas essas coisas eram do velho pacto, não tem nada a ver conosco. É por isso, não é? Que por figura, ainda antes da lei, apareceu Melquisedeque e Abraão anunciou o sacerdócio da lei, levando os dízimos da lei. Ele, depois de uma guerra, deu o melhor daquilo que Deus lhe deu, né, na vitória, deu o melhor e honrou Melquisedeque com os seus dízimos, com os seus holocaustos, com os seus sacrifícios. Mas Melquisedeque trouxe o dízimo do céu, que era Jesus Cristo, e por isso lhe deu pão e vinho. E diz a Bíblia que agora com o ministério de Jesus, não é? O sacerdócio de Jesus não é segundo Arão, não é segundo Levi, que veio de Abraão. Não, diz que o sacerdócio de agora é um sacerdócio eterno que é segundo Melquisedeque. É por isso que quando Cristo veio, ele apresentou o pão e o vinho, conforme Melquisedeque também tinha apresentado a Abraão pão e vinho. Este é que é o nosso sacerdócio, este é que é o nosso dízimo. Cada vez que você come do pão e bebe do vinho, você está comendo do dízimo da graça, que é Cristo Jesus. E assim como no passado, na lei,
os sacerdotes distribuíam os dízimos para que comessem e celebrassem a graça de Deus, assim também agora acontece quando nós entregamos a Santa Ceia. Estamos comendo e bebendo do Cordeiro de Deus. E é por isso que quando Jesus apareceu, então o João Batista disse: amigos, olha, aquele que vem ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não são os vossos dízimos que vocês dão ao sacerdote, não são os vossos cordeiros, os bodes, os bois, que tiram, na verdade, que expiam os vossos pecados. Mas aquele sim, aquele é que é o verdadeiro dízimo, que é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é? É isso que aconteceu. Houve essa mudança. Por isso até no capítulo 10, mais uma vez, vemos essa mudança do dízimo. No capítulo 10, verso 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, pode aperfeiçoar aqueles que a eles se chegam. Estão a ver? Está dizendo que aquilo que era usado no sacerdócio levítico, que se usava os dízimos, não é? E na verdade aquilo não podia perdoar pecados, que era impossível que o sangue de animais perdoassem pecados. Mas quando Cristo veio, então o dízimo é substituído. E é isso que diz aí no verso 5. Diz assim, 10 verso 5, Hebreus: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que venho aqui, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E como acima diz, sacrifício, ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, não é? A lei levítica. Então disse: eis que venho aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro pacto e estabelece o segundo, na qual vontade fomos santificados pela oferta de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Estão a ver? Estão a ver aqui a mudança? Então aqueles sacrifícios, aquelas ofertas que eram subsidiadas pelos dízimos, que eram exercidas pelo sacerdócio levítico, diz que não agradaram a Deus. E quando introduz o primogênito no mundo, então Jesus diz: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E por isso lhe deu um corpo, não é? E diz que é pela oferta do seu corpo que nós fomos santificados de uma vez por todas. Não é? Então vejam, na lei eram os homens que traziam os dízimos aos sacerdotes, a Deus. Mas na graça é o próprio Deus que traz o dízimo aos homens. É Ele que nos dá o dízimo. É Ele que nos dá o dízimo que expia os nossos pecados. Foi Ele que nos deu o pão do céu para que a gente se alimente desse pão e viva para sempre. Foi Ele que enviou o Cordeiro de Deus para que nós comamos da sua carne e bebamos no seu sangue e tenhamos vida eterna. Que é isso que acontecia na lei. Mas agora a realidade é esta. Isto é que é a realidade no dízimo. Portanto, meus amigos, quem dá o dízimo hoje está negando a Cristo. Está dizendo que a sua dívida ainda não está paga. Está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu para nada. Que os seus pecados não foram perdoados. E quem pede o dízimo, além de estar roubando ao povo, está levando o povo para a condenação. Porque está ensinando um pacto que não tem nada a ver connosco. Foi um pacto levítico. Foi um pacto feito com os filhos de Israel. Nosso pacto é o pacto da graça de Deus. Não é? Esse é que é o pacto da graça de Deus. Quem com desculpas quer invocar que Abraão deu o dízimo e não estava no tempo da lei, é verdade, Abraão não estava no tempo da lei, estava pior, estava no tempo da morte, porque a morte reinou desde Adão a Moisés. E além disso, além de já mostrar o que é o dízimo, que é isso que não fazem nas igrejas, se tu queres dar o dízimo para a igreja, então deves dá-lo dessa forma, né? Conforme está escrita. Nada acrescentando e nada tirando. E além disso, também deves circuncidar-te, também deves guardar o sangue, também não podes comer certos animais, não é? Tens que fazer a diferença entre puro e impuro, tens que oferecer sacrifícios, holocaustos, porque é isso que Abraão fez. Quem quer praticar as obras de Abraão tem que fazê-las tal qual como ele as fez. Não é como cada um pensa e quer e deseja. Não, meu amigo, nada disso. Então, isto é que é o dízimo. É para isto que serve o dízimo,
para expiação de pecados. Cristo é o meu dízimo, Cristo é a minha Páscoa. É para isso que usavam os dízimos, para expiação dos pecados. Quem crê em Jesus Cristo nunca mais dá dízimo. Alguém perguntará: ó pastor, então como é que as igrejas vão subsistir? Meus amigos, também no tempo da lei havia um lugar que era chamado o lugar do gasofilácio. Aí sim, aí é que se dava ouro, prata, moedas, sacos de dinheiro. Lembram-se, no tempo de Jesus, diz que os ricos traziam grandes quantidades de dinheiro, e onde estava aquela viúva que só deu 2 moedas. Então, uma coisa é dinheiro, outra coisa são os dízimos. É claro que um pastor tem o direito a um salário. É claro que nós devemos ajudar a igreja, mas nada tem a ver com os dízimos. Dízimos está falando acerca de Jesus Cristo, não é? E por isso, hoje muita gente é pastor, há cada vez mais igrejas à sombra desta mentira, que é uma máscara, não é? Para parecer que é de Deus, no entanto está enganando o povo, está roubando o povo. E o único devorador que há é a pessoa que lhe pede o dízimo, não o diabo. Não tem nada a ver com isso, não é? E por isso, e além disso, o dízimo nunca foi, nem nunca será uma fonte de lucro, como muita gente quer nos ensinar, não é? Porque todos os filhos de Deus passaram sempre grandes dificuldades, sempre, inclusive os apóstolos. Nós podemos ver, por exemplo, olha os hebreus, 400 anos em cativeiro. Acham que isso é prosperidade? E quando eles andaram 40 anos no deserto, quando nós vemos em Deuteronômio 8 que diz que Deus os fez passar fome, acham que isso é prosperidade? Olha o João Batista, que viveu sempre no deserto, numa gruta, comendo gafanhotos com mel. O próprio Jesus disse: o que é que fostes ver ao deserto? Um homem rico? E ele dizia: não, um homem rico vive em palácios. Não, meus amigos. Ele, coitado, né? Muita gente chega até a distorcer a palavra de Deus e a dizer que aqueles gafanhotos eram como camarão. Até porque é que não vão viver para o deserto? Porque é que não vão viver uma vida inteira para uma gruta? Porque é que não vão comer gafanhotos? Mas eles não vão. Se é camarão, então vão para lá, né? Nós vemos, por exemplo, o próprio Jesus Cristo. Ele passou necessidades, não é? Ele era sustentado pelas mulheres. Ele próprio dizia àqueles que o queriam seguir: olha, a raposa tem o seu covil, os pássaros têm um ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele nem sequer teve uma sala para fazer a Santa Ceia. Ele nem sequer teve uma sepultura para colocar o corpo depois de morrer. Ele não tinha coisa nenhuma, era como uma pessoa normal, pobre, não é? E outros dizem: mas Jesus fazia milagres. Isso não era Jesus que fazia milagres, era o Pai que fazia milagres. Jesus veio em carne, ele veio em fraqueza, ele dele próprio nada podia fazer, nada. E os apóstolos? Olha, já agora podemos ver, para terminar, em 1 aos Coríntios capítulo 4, vamos ver qual é a condição dos apóstolos, vamos ver a sua prosperidade, que muita gente anda aí a dizer que o cristão tem direito à prosperidade, a isto e aquilo. Vejam se que eles diziam, capítulo 4, verso 8, dizia assim: ele zangado dizia: já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? Provera a Deus que reinasseis, para que nós reinássemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e vós vis, e nós vis. Até à presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bufetadas, não temos casa própria, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Estão a ver? Esta era a condição dos apóstolos. Os outros da igreja também tinham esta mania, como a Laodiceia, a confissão positiva: já temos tudo, não temos falta de nada, já estamos fartos, já estamos ricos, somos reis. Então o Paulo, né, ele começa por dizer: amigos,
Vocês não sabem o que é que estão dizendo. Olha nós os fundamentos da igreja. Até à presente hora temos sofrido fome, sede, não temos roupa, não temos casa própria, não é verdade? Temos de trabalhar com as nossas próprias mãos. Embora direitam um salário, eles tinham que trabalhar com as suas próprias mãos, e que diz que eram considerados como lixo e como a escória de todos. Amigo, onde é que você vê aqui a prosperidade dos apóstolos? Onde? Onde? Lembra-se da parábola do Lázaro e do rico. Tudo aquilo que essa doutrina maligna anda ensinando, que um filho de Deus tem direito ao melhor deste mundo, foi exatamente aquilo que o Lázaro não tinha. O Lázaro era doente, o Lázaro era pobre, o Lázaro não tinha família, o Lázaro não tinha nada, mas diante de Deus era justo. O rico tinha tudo aquilo que essa doutrina anda ensinando. Era rico, era poderoso, tinha família, vivia exaltado. No entanto, foi parar ao inferno. Portanto, amigo, é melhor que a gente entre no reino pobre, roto, nu, doente, do que ter tudo e ir para o lago do fogo. Quem segue a doutrina da prosperidade é isso que está a fazer. O próprio Jesus disse, quando alguém chegou ao pé dele, disse: ó Senhor, diz ao meu irmão para repartir comigo a herança. E Jesus disse: eu não sou juiz nem repartidor de bens humanos. Não, amigo, isso é a doutrina do diabo, porque foi a ele que Deus lhe deu a glória e as riquezas deste mundo, e ele também tentou impor essa doutrina a Jesus no deserto, mas Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Assim deve você dizer esse tipo de doutrina. Deus sempre cuidou de nós e sempre cuidará de nós. Se você quer ver ricos, até isso, veja fora da igreja de Jesus. Lá fora é que estão ricos, os poderosos, nem sequer querem saber de Jesus, que blasfemam de Jesus todo dia. Não é? São esses, são ricos. O nosso reino não é daqui. Este não é o nosso mundo. A nossa riqueza está lá em cima. Onde está o nosso coração, aí está a nossa riqueza. Nossa riqueza é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E se for da vontade de Deus que eu passe por toda a sorte de necessidade e aflição, que assim seja. Não é? No entanto, sempre que tiver aflições, é Ele que eu clamarei, é evidentemente. Não é? Então, conclusão: dízimos e a oferta alçada é a porção dos levitas e dos sacerdotes com que exerciam ministério levítico para expiação dos pecados do povo, que nada tem a ver com dinheiro ou qualquer outro tipo de riqueza. Não, meu amigo. Era o sacerdócio levítico que foi substituído por Cristo Jesus, que o nosso sacerdócio agora nada tem a ver com Abraão, com Arão, com os levitas, mas o nosso sacerdócio é segundo Melquisedeque, é o sacerdócio do pão e do vinho, que de uma vez por todas perdoou todos os nossos pecados. Espero que os meus amigos tenham entendido esta mensagem. Se quiserem saber mais informações, então vai ao nosso site, ao site da Igreja dos Eleitos, que é www.igrejadoseleitos.com. Lá terão toda a informação disponível para perceber melhor estes assuntos e outros semelhantes a estes. Muito bem, a paz de nosso Senhor Jesus e até à próxima, se Deus quiser.